Muito bem, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal Português com William. Exatamente, eu sou seu professor de língua portuguesa e também de redação. E nesta aula nós estaremos continuando o nosso curso de português do início. Hoje é a aula 2, que nós estaremos falando sobre a diferença entre fonema e letra. Você sabe qual é a diferença? Você tem dúvida? Será que isso cai em prova? É sobre isso que nós estaremos estudando. Já vai deixando o seu likeão, se inscreva no canal para receber as notificações de aulas como essa. E vamos nessa, sem mais delongas, Brasil, de olho na tela comigo. Tá aí, ó. Fonema versus letra. Essa é a diferença que as bancas cobram em provas de concursos públicos. Professor, mas fonema cai ainda em prova? Com certeza cai em prova e você precisa entender um pouco mais. Fechado? Então vem comigo na tela, vamos trocar essa ideia, vamos entender. Vamos entender, meu povo, sabendo que o fonema é o som, não é verdade? O fonema é o som. O que veio primeiro? O som ou a letra? Claro, claro que foi o som. Primeiro o homem falou e depois ele escreveu. E a letra é a representação. Representação gráfica. Gráfica do som. Fechado? Então, essa aí é a maior diferença entre os dois, de cara, já para todo mundo ficar ciente do que vai rolar nessa aula aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos prosseguir. Olha só, agora é uma pergunta que é uma reflexão que eu quero que você entenda um pouquinho. Você sabia que uma palavra pode ter mais letras que sons? Exatamente. Ou o contrário. Existem sons que podem representar mais letras. E nós vamos ver isso, tá? E é exatamente isso que as bancas cobram. Elas vão te perguntar se a quantidade de sons corresponde à quantidade de letras de uma determinada palavra. E aí você tem que fazer todo o processo que eu vou ensinar aqui hoje, que é a separação silábica, que é a pronúncia audível. Você tem que pronunciar a palavra com ela alta para entender. Professor, mas lá na prova não tem como pronunciar a palavra. É mesmo. É verdade, mas tem que pronunciar mentalmente para que você possa identificar as sílabas da palavra e também os sons da palavra, não é verdade? Vem comigo então, meu povo, vamos iniciar. Ó. A primeira coisa é o seguinte, entenda o que é letra, tá? Eu vou começar aqui com o conceito de letra. Letra é um símbolo, é a representação do som. E é muito interessante isso aqui, ó. Letra nós vemos e escrevemos. Isso é letra. Então, hoje você não vai mais, a partir dessa aula, não vai mais ter dúvida sobre fonema e sobre letra. Letra é o que escrevemos e é o que nós vemos. Fechado? Beleza pura então? Olha só, as letras que constituem o alfabeto da língua portuguesa somam-se 26 letras. Eu trouxe até aqui uma imagem aqui com todas elas, né, que somos o nosso alfabeto, que são os símbolos gráficos que representam os sons da nossa língua, da língua portuguesa. Olha um exemplo aqui, ó, casa, 4 letras, C-A-S-A. Tranquilo? Beleza até aí? Então, o que é letra? Representação gráfica. É o símbolo que representa o som. A letra nós escrevemos, a letra nós vemos. Fechou? Beleza? Entendido isso? Agora vem pra frente. O que é o fonema? Aí sim, o fonema não tem como ver. O fonema não tem até como escrever, mas na transcrição do som, quando a gente vai transcrever o som, existem símbolos na fonética que são letras, né? Não deixam de ser símbolos. Então, não tem como também o som, nós escrevemos o som. Então, o som nós escutamos, o som nós falamos. Isso é fonema. Entendeu a diferença, então? Letra é aquilo que nós escrevemos e aquilo que nós vemos. E o som é aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos. Não necessariamente ambos estarão na mesma quantidade em uma palavra, como nós já vimos isso na introdução dessa aula, fechado? Então, olha só, de cara aqui, ó, para a diferença entre letra e som, a quantidade de fonemas, de sons
é bem mais superior do que a quantidade de letras, ó, chegando até a 10 vezes mais, ter 10, dois pontinhos aqui, não, dá a canetinha. Chegando até ter 10 vezes mais do que as 10 vezes mais sons, quer dizer, 10 vezes não, né? 10, calma que eu chego lá. Nós temos 10 sons a mais do que letras, chegando até a 36 sons ou fonemas. Beleza pura? Agora olha só como é que funciona. Quando nós vamos analisar os sons da palavra, existe uma forma de análise que eu não vou aprofundar muito nisso, que a aula de fonética já foi dada na primeira aula do curso. Mas você tem que entender que os sons são representados por símbolos diferentes. Por exemplo, o C de casa que nós escrevemos é representado foneticamente pelo K. Tudo bem? O S aqui, ó, do casa, não é o S, não tem um som de Z, então ele é representado foneticamente pelo som de Z. Tudo bem? E aqui nós temos a mesma quantidade, 4 sons para 4 letras que formam a casa, 4 sons também que são representados pelas letras da casa, do nome casa. Beleza? Tudo bem aqui? Que tá tranquilo, tá fácil, né? Agora nós vamos começar a nossa análise. Análise de letras e análise de sons. Tudo bem? Então vamos lá para as situações. A primeira situação é a situação de igualdade, quer dizer que a palavra ela possui a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de sons. Foi o exemplo que nós analisamos de casa, tudo bem? Parede, do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras em parede. E nós vamos ter também fonemas? Temos também, ó. O P é 1, né, que é o pá. É o P, aquele P mudo, né? P mais pá, tá? Pá, ó. Aí nós temos o A, né? Do pá. Nós temos o R, do R, não é? Parecendo o Kiko chorando, não é isso? Parede, não é isso? Do R nós temos o outro som do E, parede, tá? Isso aqui são as barras que precisa conter. E nós vamos ter o D, né? O som do D. E nós vamos ter o outro E. Então tá aí, ó, parede, é assim que analisa. Mas eu sou tanto de barras, é isso mesmo, povo, é assim que funciona. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas também. Então, o primeiro caso, a primeira análise de igualdade, fechado? Igualdade é quando temos a mesma quantidade de sons, a mesma quantidade de letras. Agora vamos para a segunda análise, já que não, aqui nós temos uma situação específica, que é a situação do dígrafo. O dígrafo é a união de mais de uma letra que representa um som. Nós vamos ter isso no SS, nós vamos ter no RR, nós vamos ter também no LH, não é verdade? No NH também nós vamos ter também no SC ou no SC com cedilha. Beleza? Então, como adolescente, nascer, trabalho, carro, pássaro, nós temos a situação de dígrafo. Dígrafo, tanto consonantal, 2 consoantes, quanto dígrafo vocálico, beleza? Dígrafo vocálico é quando nós temos a vogal A, E e O acompanhado de A, I, U também, acompanhado de N ou M, nasalizando, beleza? Igual campo que nós temos aqui. Então vamos analisar primeiro, ó, chuva. Chuva nós temos 5 letras, beleza pura, tranquilo, sem novidade, tudo bem? Agora, olha só, o que nós temos em chuva? Nós temos o CH. Esse CH representa um único som, aquele chiado, sabe? O Esse chiado ele é representado por um símbolo que parece com o S. Eu não consegui colocar aqui, mas vou desenhar para vocês. Ele é mais ou menos assim, ó. O som, ó. Mais ou menos assim. Então, o som que chia, o fonema, ele é representado por esse S aqui. Então, CH representado pelo S. O U aqui também, tranquilamente. O V, aqui na verdade é 2, né? Aqui vai ser o 1. O V, 3 e o 4... e o A4. Então, perceba que nós temos aí 5 letras mais 4 fonemas por conta do dígrafo. A mesma coisa acontece aqui em campo. O campo nós temos sim as 5 letras, beleza. Agora, olha o que acontece, ó. Nós temos aqui um ditongo nasal, um ditongo vocálico. Na verdade,
Aqui é um dígrafo vocálico, não é nem um ditongo vocálico, é um dígrafo. Campo. Aqui é um dígrafo. O que representa o dígrafo? Quer dizer o seguinte, que esse A mais o M, fazendo essa analisação, ele representa esse A com o tio o A nasalizado, tudo bem? Então aqui nós dizemos que é dígrafo, por conta de pronunciar um som nasalizado que é o A. Então o campo aqui, ó, na verdade esse C não é nem o C, é o K, né? Vou até tirar aqui, ó, é o K. Então o campo, ele vai ter 4, 1, 2, 3, 4. Ele vai ter 4 fonemas. Fechou? Segunda análise, dígrafo. Terceira análise, letra sem som. Aí já vai entrar aqui, ó. Vai entrar duas situações que não caem em prova. Despenca em prova. Que é o homem. A palavra homem. Por duas situações. Primeiro, pelo H, que ele é mudo. Nós chamamos ele de mudo porque ele não pronuncia nenhum som. Ele é só um acompanhante. Beleza? O H nesse caso, né, diferente de palha, o que é o LH, o palhaço, aí sim ele compõe um único som com LH. Mas no caso de homem, que isso que já vi questões caindo a palavra homem, nós temos a situação do H ser mudo. E outra situação também. Vamos com calma. Eu trouxe ela até toda explicada aqui, porque ela é um pouquinho complexo. Então, ó, 5 letras nós temos? Exatamente, 5 letras. Tudo bem? Ó, 5 letras, tranquilo e calmo. Agora, e os fonemas de homem? Sabemos que o H não existe. Então, nós vamos ter 4 fonemas? Exatamente, mas preste atenção. Porque se a banca te pedir para explicar o porquê que existem 4 fonemas aqui, você vai precisar explicar, tá? Então, o O se mantém, né, de homem. Agora, olha só, a parte, o M também, homem, que ele tem o som me. Então, aqui nesse caso, o M tem um som distinto, me. Então, ele tem o seu som. Então, ó, primeiro, segundo. Agora, olha o que acontece no E e no I. O E, ele é nasalizado. Homem. Ele é nasalizado, certo? O E. Por que ele é nasalizado? Pelo M final aqui, ó. Então, o E, ele é homem. Ele é nasalizado. O que é nasalizar, professor? É quando o ar da pronúncia, a pronúncia, quando você pronuncia uma palavra, o ar, ele sai pela boca e pelo nariz junto. É só você tampar. Homem. Tá vendo? Você ficar com esse som de pop, sabe? A prima do Kiko lá, do Chaves. Você ficar com esse homem. Então tá nasalizado, tá? Então a presença desse último M nasaliza o E. Tudo bem? Então por isso que eu coloquei o E com o tio aqui. Agora o que acontece nessa situação? É aí onde as bancas gostam de cobrar e bagunçar a nossa cabeça. Nesse M final, nós não temos um dígrafo, que foi a situação anterior. Esse dígrafo aqui de campo. Nós temos um ditongo vocálico. O que é o ditongo? É quando aparece outro sonzinho, não é? Ditongo não são duas vogais juntas na mesma sílaba? Então, nesse caso aqui, esse M, ele vem com som de I, ó, homem, homem, tá vendo? Homem. Então, na pronúncia, o som traz o I desse M, homem, ó, o I no final. Aí, nesse caso, é considerado um som de I, fechou? E considerado um ditongo vocal, ditongo nasal, já que ditongo é só com vogal. Beleza? Então tá aqui, ó, a explicação, o som de vogal E é nasalizado, o som da semivogal I que fecha o ditongo nasal. Fechou? Então muito cuidado aí com essa diferença. Eu coloquei até aqui para vocês uma observação. Em provas, essa sílaba EM, finalzinho, ela é mais considerada como ditongo do que como um dígrafo. Se for considerado como ditongo nasal, aí vai ter um outro som, beleza? O dígrafo, ele não tem som, igual o campo. Ó, esse tá vendo que esse só nasaliza o A, ele não tem um vogal, ó, percebeu? Agora já em homem, tá vendo que parece que traz o I, o M se torna um I nasalizado? E a segunda situação de som sem letra, aqui sim, aqui é um ditongo. Na verdade, aqui é não é um ditongo aqui, meu povo. Aqui é um dígrafo. Aqui é um dígrafo, tá? Ó, vou melhorar isso aqui. Não é ditongo, aqui é um dígrafo. Esse dígrafo aqui, ele é formado com GU.
tá? Esse GU, em algumas situações, não vai aparecer o U, só o som do G, igual em guerra. Tá vendo? Guerra. Agora a diferença para água. Ó. Água. Tá vendo esse ó? O GU aqui já aparece o som do U. Água. Tá vendo? É exatamente essa a diferença. Então, quando nós tivermos o GU ou o QU, não permitindo o som do U, que o U não aparece, como em queijo, guerra, tudo bem? Aí nós só consideramos o som do G, tá? Então, como tá aqui, ó, G-E-R-A. Por que só um R? Porque tem outro dígrafo aqui. Então, nós vamos ter dois dígrafos, ó. O primeiro dígrafo é em GU e o segundo dígrafo é no RR de guerra, do RR, que só temos a pronúncia de um som. Fechou, meu povo? Muito cuidado com essas duas situações aqui, porque isso aqui cai demais em prova. E agora o resumão da matéria: a letra você vê, o fonema você ouve. Nós temos 26 letras no nosso alfabeto e mais de 36 fonemas representados na nossa língua. Dígrafo é a junção de duas letras que é igual a um som. E uma letra pode ter vários sons, como a letra X, por exemplo. Fechado, meu povo? Beleza? Então tá aí, ó, tá aí para vocês um resumão, tá aí para vocês um pouquinho sobre o que é letra e fonema. Claro que você deve se aprofundar mais na matéria para que você possa ficar fera aí. Como esse conteúdo é cobrado em prova? Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Ó, tá aqui, ó, Instituto Consulplan, uma questão bem recente de 2024, tá? Lá para a Secretaria de Educação do Paraná. E olha só o que ele diz, ó, no trecho: ele abriu um sorriso largo. Quinto parágrafo: a palavra sorriso possui 3 sílabas e 2 vogais. 3 sílabas e 2 vogais. 3 sílabas e 6 fonemas. 3 sílabas e 4 fonemas. 4 sílabas e 5 fonemas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a palavra em sílabas. Vamos lá? Então, ó, o Rzinho fica aqui para não brigar com o outro, não é isso? Riso. Beleza. Então, nós temos 3 sílabas? Temos 3 sílabas, ó. Uma do sorriso. 3 sílabas. Fechou? Agora, ó, por ordem de eliminação, a gente já pode eliminar essa D aqui, que ela fala que ela tem 4 sílabas. Não tem, né? Aí fala o seguinte, ó. Na 2 vogais, não. Nós temos aqui, a banca considerou o I como vogal também. Então, nós temos 3 vogais. Fechou? Então, nós temos a primeira vogal está aqui, a segunda vogal é o I e a terceira vogal é o O. Então, a também está incorreta. 3 sílabas e 6 fonemas, 3 sílabas, ok. Vamos ver os fonemas, ó. So é o primeiro fonema, beleza? Vou dividir só assim, ó. So, o O é o segundo fonema. O RR, que é um dígrafo, é representado por um só som, não é isso? Por um só R. O sorriso é representado pelo Z e o O final aqui, ó. Então nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Sorri. Ah, não botei o I aqui, ó. Como é que eu não posso ter botado o I? É por isso que ficou. Falei, uai, como assim deu 5 só, né? Não é possível o sorriso ter só 5. Ó, agora sim, ri com o I e o zo com o S. Então, ó, 6 fonemas aí. Questão gabarito B de Brasil, não tem 4 fonemas. Fechou? Tem 6 fonemas e 4 e 2 sílabas e 5 letras. Eita, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Fechou, meu povo? Tranquilo e calmos? Beleza pura? Então tá aí, ó, o básico que funciona. E é isso que você tem que aprender, o básico que funciona. Gostou dessa aula? Então você vai se inscrever no canal, vai deixar o seu likeão, que é esse joia aqui, ó, joia. Vai deixar o likeão, vai apertar o sininho assim que você se inscrever para que você possa receber as notificações de aulas
como essa aqui. Beleza, meu povo? Então, olha só, nós nos encontramos na nossa próxima aula, na nossa terceira aula do nosso curso gratuito. Exatamente, aqui você tem português de graça para você, gratuitamente. Segunda aula, diferença de fonema e letras. Na nossa terceira aula, estaremos estudando ortografia, acentuação e seguindo viagem com o nosso curso de português do início. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!